Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste, antes da fundação do mundo. Eu vou ler de novo, meus irmãos. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste, antes da fundação do mundo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em Cristo, perdoe qualquer pecado neste momento que houver em nossa alma. Nós nos aproximamos do Senhor agora, mais uma vez por Ele, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Seu Espírito Santíssimo, Senhor, esteja presente, abrindo esse texto para nós, com a compreensão dele, mas não só o texto, mas também os nossos corações, que a palavra penetre, edifique, fortaleça a nossa alma na verdade, o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, esse versículo da palavra do Senhor, aqueles versículos assim que a gente olha, nós olhamos, e aí nos desperta uma sensação semelhante àquela, talvez que comparada, né? Com aquela que Moisés teve quando ele viu o sinal da sarça ardendo. Aí Deus falou para ele assim: não te aproximas, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Tira as tuas sandálias, né? Porque o lugar que tu pisas é terra santa. Eu falei isso aqui para os irmãos logo no início das nossas exposições, desse capítulo 17, que nós estávamos olhando para alguma coisa que o Senhor Jesus, propositalmente aqui nesta oração, se entregando ao Pai Celestial, Ele abriu para nós assim uma fresta da janela, para nós percebermos o plano eterno de Deus e para a nossa salvação, para a salvação dos eleitos. E nos deu também uma antevisão, não só desse plano eterno, mas daquilo que Ele fará, né? Isso eu quero acrescentar aqui também hoje. Então Ele nos deu aqui não só uma visão daquilo que Ele decidiu junto ao Pai, na verdade as três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no eterno passado decretaram a salvação do povo, né, do povo de Deus, e tudo que aconteceu estava realmente no plano do Senhor. Mas aqui, especialmente aqui nesse versículo, nós temos um outro tipo de, vamos dizer assim, de revelação. É que ele revela um pouquinho daquilo que vai acontecer, daquilo que vai ocorrer. Vai ocorrer na nossa morte, se realmente nós somos crentes, né? E vai ocorrer na volta de Cristo Jesus, quando Ele vir estabelecer o seu reino eterno. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto que nos deve fazer realmente tremer de temor, de reverência diante do Senhor, com oração. Deus nos dê graça realmente para compreender aqui essas verdades, porque o Senhor está falando aqui: eu quero que eles vejam a minha glória. Eu quero que eles vejam a glória que tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E é um texto, irmãos, portanto, assim, muito maravilhoso e muito solene, muito assim, santo. Toda a palavra é santa, e esse texto ele se reveste ainda mais de seriedade pelo resultado do que Jesus está falando aqui, do resultado de tudo que ele ia fazer, da sua morte, do que resultaria na glória dele, na exaltação dele. Ele está dizendo que ele deseja que nós, os crentes, vejamos essa glória. Na verdade, ele veio para isso. Ele veio para nos levar para a sua glória. E esse texto também, meus irmãos, nós temos aí apenas alguns versículos para encerrar a oração. Nós temos 3 versículos, 24, 25 e o 26. Né? Está já quase encerrando a oração. Esse texto, na verdade,
É a última solicitação de nosso Senhor Pai nesta oração, é a última, né? E podemos dizer assim, é aquela que mostra o resultado final de toda a sua obra, a glória, a exaltação de Cristo e a habitação dos seus discípulos com Ele para sempre. Então Jesus aqui está dizendo, eu quero isso, e eu vim para isso, e tudo que eu fiz vai resultar nisso. É o último pedido, depois de Ele ter nos pedido por Ele, em primeiro lugar, se consagrando, dizendo, Pai, glorifica o Filho, pedindo pelos discípulos imediatos, pedindo por toda a igreja em geral, depois de Ele ter nos pedido ao Pai Celestial que o glorificasse, pedido por nós, especificamente, por todos os eleitos, essa expressão maravilhosa, pelos que me deste, né? E não pelo mundo em geral, pedindo que esses eleitos amados de Deus, Pai, foi entregues ao Filho para que o Filho resgatasse, eles fossem guardados do mal, eles fossem santificados. E o último pedido é esse, veja, guardados do mal, santificados. E agora o Pai Celestial, e tem um pedido ainda aqui, que eu quase esqueci, né? Da unidade, ele pede pela unidade de todos esses eleitos. E o último pedido, a glória. É uma sequência maravilhosa, meus irmãos, e muito lógica, né? É uma oração assim, preciosa, a oração saída da boca do próprio Salvador, que só Ele poderia fazer isso. E esses pedidos estão numa sequência lógica, estão bem ordenados, Ele sabe o que Ele está pedindo, está tudo dentro do plano de Deus. Então Ele pede por si, Ele pede pelos apóstolos ali, Ele pede pela igreja, e o final, né, é o resultado, eu quero que Ele veja a minha glória. Isso, meus irmãos, tem muitas lições para nós, e que eu desejo, com a graça de Deus, nessa noite, tratar com vocês, meditar com vocês e fazê-los pensar que essas verdades precisam estar na nossa mente, precisam dar sentido à nossa vida, precisam dar sentido a essa semana que você vai começar a viver agora, no seu trabalho, na sua família, nos seus estudos, vocês que estão aí estudando nas universidades, nos seus cursos universitários. Isso precisa dar sentido para a sua vida, e não como o mundo vive, que o mundo vive sem entender essas coisas, sem saber nada disso. Mas nós, meus irmãos, precisamos compreender e precisamos viver de acordo com elas. Então eu não vou me delongar demais aqui na introdução, eu já quero entrar mesmo no texto, porque o texto, apesar de pequenino, é muito rico, e eu gostaria de tratar aqui com vocês, meus irmãos, de 5 coisas aqui que estão no texto. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho dessa sequência bendita que o nosso Senhor ele tem aqui nesta oração, e que ela finaliza com a glorificação dos eleitos. Em segundo lugar, eu quero falar do querer de Jesus, do querer dele, que ele diz aqui, eu quero, desse querer bendito de nosso Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos falar que ele intercede aqui, que ele solicita aqui pela glória dos discípulos, para que eles vejam a glória dele e assim sejam também glorificados. E em quarto lugar, meus irmãos, na verdade são 4 pontos aqui, nós vamos tratar e falar do amor dele, de que tudo que ele pede aqui é baseado no amor do Pai por ele, e amor que chega a nós por meio do Filho. E o último ponto aqui, na verdade, são as aplicações que eu quero fazer aos irmãos. Então, nós vamos falar desses 4 pontos aqui, da sequência, do querer do Filho, do pedido pela glória e do que está por trás de tudo isso, que é o amor do Pai pelo Filho. Vamos então entrar no texto, meus irmãos. Versículo 24, então, diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aqui nós temos, irmãos, como eu falei para vocês há pouquinho, a última solicitação de Cristo. Os 2 últimos versículos, 25 e 26, que nós vamos estudar ainda, se Deus quiser, semana passada, é finalização e como que um resumo de toda essa oração, né? E tem a ver também com o último pedido. Mas aqui é a última solicitação.
ele finaliza com a glorificação. Eu queria enfatizar muito isso. Ele finaliza com a glorificação. Mas vamos fazer uma leitura breve aqui, né, de toda a oração, até o versículo 24, que eu quero chamar a atenção dos irmãos para os pedidos, as solicitações que o Senhor vem fazendo aqui. E nós não devemos esquecer que esta oração, ela se divide, podemos dizer assim, em 3 partes. Primeiro, Jesus solicita por si mesmo, como sumo sacerdote diante do Pai, faz solicitações por si. Em segundo lugar, ele faz solicitações pelos apóstolos, pelos discípulos imediatos dele ali naquela oração, naquela reunião, naquele culto, né? E por último, ele faz solicitação por todos os eleitos, mas eu tenho dito para os irmãos sempre que essas solicitações, elas não estão assim desconexas, como se fossem cada departamento sem ter a ver com o outro, né? Mas elas estão relacionadas. Quando ele ora por si, ele ora pelos apóstolos, porque a obra dele é pelos apóstolos, e ora por todos nós. Quando ele ora pelos apóstolos, ele ora por todos nós também, porque os apóstolos eram o início da missão, e assim ele está, na verdade, orando por toda a sua obra que tem a ver com os apóstolos e conosco. Mas vamos aqui ler a oração e vamos perceber as solicitações de Cristo. O primeiro versículo diz assim, capítulo 17, Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Veja que tudo tem a ver com a glória de Deus. O primeiro pedido de Jesus é o pedido que dá sentido a todos os outros, é a solicitação principal, na verdade, né? Que é a glória de Deus. Deus tem um propósito de glorificar o seu santo nome, o Pai Celestial, por meio do seu Filho. Então, a primeira solicitação é a glória de Deus. Versículo 2 diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa glória se revelará, se manifestará. Não é que Deus será mais glorioso, Deus é glorioso em si, mas essa glória se revelará nesta obra aqui, na dádiva da vida eterna, por meio de Jesus Cristo, que o Pai está concedendo, que é o conhecimento de Deus e o conhecimento de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me, eu estou ao Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse versículo é muito importante para nós entendermos o versículo que nós estamos estudando hoje. Jesus está dizendo aqui, pedindo por si, né? Ele está dizendo aqui, eu te glorifiquei na terra, eu anunciei o teu nome aos homens, né? E agora eu cumpri a minha missão. E ele está aqui indo morrer na cruz, porque essa era a missão que Deus Pai tinha dado a ele. E agora ele ora, ele pede assim, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus aqui, ele estava cumprindo a missão no estado de humilhação, como Deus homem, como mediador, e o que ele ora agora é que o Pai o eleve, o exalte, leve ele de novo para a glória, né? O exalte nessa função de mediador, tendo cumprido a função, tendo morrido na cruz do Calvário, ele vai ser exaltado. A humilhação começa com o seu nascimento e prossegue até a cruz e o sepultamento, tudo isso é humilhação, mas Jesus começa a ser glorificado na ressurreição. E como nós lemos em Atos, capítulo 1 hoje, aqui na nossa leitura da Escritura, que nós, deu certinho aqui com o nosso tema, Jesus Cristo passou 40 dias com os discípulos após a ressurreição e ele subiu ao céu. E tudo isso é a glorificação de Cristo. E por tudo isso ele está agora reinando à direita de Deus Pai. Assentou-se à direita de Deus Pai e está reinando em estado de exaltação como mediador, como Deus homem. Ele está na presença do Pai, mas essa glória não encerra, meus irmãos, esse processo de glorificação do mediador, porque ele vai voltar para estabelecer o seu reino eterno, o novo céu e a nova terra, para julgar. Ele é o juiz que vem julgar. Tudo isso é a glorificação de Cristo, como mediador, como Deus homem. E aqui Jesus está solicitando tudo isso. Ele diz no versículo 6, então, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra.
agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Aqui tudo é a glória de Deus, Pai, que Ele operou enquanto Ele estava aqui na terra. Lembre que no versículo 5 ele diz: glorifica-me tu, Pai, junto com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Ele pede a glória celestial. No versículo 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste. Manifestei aqui nesse mundo. Versículo 8: dei-lhes a tua palavra. Agora, meus irmãos, então veja que ele está falando que ele glorificou o Pai aqui no céu, e ele quer ser glorificado agora, aqui no céu, não. Glorificou o Pai aqui na terra. Desculpe, irmãos. E agora ele quer ser glorificado no céu, ele quer ser elevado ao céu. No versículo 9, ele diz o objeto da oração dele, aquelas pessoas que realmente por quem ele ora. Ele diz no versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Essa grande expressão que me deste de respeito aos eleitos. Dentre uma humanidade caída, Deus Pai escolheu um grupo muito grande de pessoas que nós sabemos quem são e nem quantas são, mas é um número que Apocalipse diz que é imenso, é muita gente. Ele escolheu a sua igreja, ele escolheu os seus eleitos, e é por eles que Jesus ora, é por eles que Jesus intercede aqui nesta oração, não por todos. Ele diz no versículo 10: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles, nesses eleitos, eu sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo. Ele ia partir, ele ia para a glória, mas os discípulos continuariam aqui e estariam expostos ao diabo, à perseguição do mundo, à sua própria natureza fraca. E Jesus diz aqui: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda. Essa é a primeira, digamos assim, é o primeiro pedido realmente diretamente pelos eleitos. Aqui, mais diretamente ainda pelos apóstolos, mas isso envolve todos os eleitos. É a primeira solicitação. Proteção. Guarda, Senhor. Eles vão ficar no mundo. O mundo é mau. O mundo é perseguidor. O mundo é sedutor. O diabo é enganador. E esses inimigos vão cair sobre eles com toda a força para destruí-los, para desviá-los, para afastá-los da verdade do Evangelho. Guarda, Pai Celestial. Protege-os em teu nome. Na tua revelação, aqueles que me deste para que sejam um. Essa proteção é na unidade, né? Que é o pedido que ele faz mais lá na frente, mas ele já começa a fazer aqui. Guarda-os em unidade. Versículo 12, vamos ler aí. Também, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Jesus, enquanto estava aqui, guardou os discípulos. Só se perdeu aquele que era mesmo filho da perdição. Eu já preguei isso aqui, que nele aconteceu aquele processo terrível, que o diabo veio sobre ele, o tentou, o derrubou, o destruiu. Nós lemos hoje em Atos que ele se suicidou, as suas entranhas se derramaram, a morte dele foi terrível, ele morreu no seu próprio pecado, na sua própria ganância. Mas ele é o filho da perdição, ele não era realmente dos eleitos. Mas no versículo 13 diz: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmos. Eles podem ter alegria neste mundo, eles devem ouvir essas verdades, é isso que Jesus está dizendo. Eles devem se consolar nessas verdades, eles devem saber que o mundo é mau, que as tentações são muitas, que é difícil, a peregrinação não é fácil, mas eles estão sendo guardados pelo Pai Celestial, no seu próprio Filho, e eles devem se alegrar nisso. Eles devem ter uma alegria completa. Jesus diz no verso 14: não deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aqui é o motivo do ódio do mundo, porque eles têm a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, e como o mundo odeia o Pai, odeia o Filho, odiou também os discípulos. Jesus diz no verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não pediu para que nós fôssemos tirados, crescemos e já fôssemos levados para o céu. Não, precisam permanecer, porque eles têm uma missão de levar o Evangelho àqueles que não conhecem. E os eleitos vão crer. Os eleitos estão ainda no mundo, precisam ser resgatados, precisam ouvir o Evangelho. Eles não podem ser tirados, mas eles devem ser guardados.
Não peço que os tires, mas que os livres. Eles precisam ser livres do mal. Livres, mal aqui, lembra que eu já expliquei? É o diabo, é o maligno. O mesmo maligno que destruiu Judas, não destruirá nenhum dos eleitos, porque Jesus não perde nenhum dos seus eleitos. Livra-os do mal. Versículo 16. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. Mais uma solicitação agora. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pede proteção, Jesus pede santificação. O processo que vai para toda a vida, os cristãos vão sendo santificados, e eles vão sendo santificados pela palavra. Jesus orou por isso. Versículo 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também os enviei ao mundo. Eles são enviados, não tirados, mas eles são protegidos do mundo, não tirados do mundo. Eles são santificados pela palavra de Deus. Versículo 19, por eles me santifico a mim mesmo, para que também lhes sejam santificados na verdade. Jesus estava se consagrando, estava se santificando, estava se entregando para morrer na cruz. E é pela cruz que eles são salvos e santificados, porque é pela cruz que vem a graça de Deus sobre os eleitos. É por Cristo Jesus. Ele diz no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E aqui ele inclui todos nós. Aqui ele diz, olha, eu não estou orando só pelos apóstolos, pelos discípulos imediatos, mas eu estou orando por todos os crentes ao longo da história. Isso inclui nós aqui, meus irmãos, que cremos na palavra do Senhor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui é a terceira solicitação. Primeira qual é, irmãos? Proteção. A segunda é santificação. A terceira é unidade. Para que sejam um. Unidade da igreja. Unidade em torno da verdade. Para que sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu lhes dei a glória. Eu solicito a unidade deles em torno desta glória. Pai, minha irmã, seja bem-vindo. Eu solicito a unidade deles na glória. A unidade deles baseada na Trindade. A unidade deles no amor. Irmãos, é tanta coisa aqui, né? Mas eu queria que vocês percebessem a sequência. Ele ora por si, ele ora pelos apóstolos e ele faz 3 pedidos. Quais são? Proteção, santificação e unidade. Mas aí vem o último pedido, que é do versículo 24. E o que eu quero dizer é que tudo isso que ele está fazendo aqui, toda a sua oração, desemboca nesta solicitação final, que é a mais importante. E que está ligada com a primeira, na verdade, que ele faz por si. Porque ele faz aqui esses pedidos pelos eleitos, mas vocês lembram que ele já tinha pedido por si lá no início, pelo Pai, né? Solicitado que algo acontecesse em relação a ele e o Pai. O que é? Versículo 1, vamos ler de novo? Jesus falou assim, levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Glorifica o Filho, para que o Filho te glorifique. Na medida que o Filho é glorificado, o Pai é glorificado. Lá no versículo 5 ele orou, glorifica-me tu, Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, na verdade a glória de Cristo já começa na cruz. Para João é assim. Para João, Jesus já é glorificado na sua morte. Mas, nesse sentido ali, já é glorificado. Por quê? Porque ali ele está expressando o amor de Deus. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Ali o Filho já está glorificando a si mesmo e ao Pai nessa obra de sacrifício.
Mas, no outro sentido, ainda é o estado de humilhação. Jesus está se humilhando ao extremo. Jesus está morrendo como um malfeitor, no meio de malfeitores, morrendo por nossos pecados. Caiu sobre ele a terrível ira de Deus. Mas no verso 5 ele pede que ele seja exaltado, que ele seja glorificado. Tudo isso, eu quero que os irmãos percebam, tudo isso está glorificando a Deus. A solicitação final da oração, versículo 24, ela está ligada à primeira solicitação, porque quando o Filho ele é glorificado e os eleitos veem a glória do Filho, e essa é a solicitação do verso 24, que os eleitos vejam a glória do Filho, na verdade, o Filho está sendo glorificado e o Pai está sendo glorificado no Filho. Esta é a consumação de toda a obra de Cristo, de toda a obra do Pai por meio de seu Filho, de toda a obra do Espírito Santo em nos levar para o Filho e pelo Filho nos levar ao Pai. É a glória de Deus. É para que nós conheçamos como seus amados, seus eleitos, nós vejamos a glória de Deus plena, irmãos, consumada, completa no céu, no novo céu, na nova terra. É a consumação, é a história da redenção. Se vocês observarem a Bíblia fala o quê? Criação, são 3 coisas que acontecem na Bíblia. Criação, queda, redenção, consumação. Deus criou todas as coisas. O que diz lá em Gênesis capítulo 1, que aparece todo o tempo lá na criação, e tudo que ele fez era muito bom. Mas aí vem o capítulo 2, que Deus põe em teste os homens através da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no capítulo 3 entra o diabo, a serpente. E o homem ouve o diabo, Eva ouve o diabo, Adão come o fruto junto com ela. E aí vem a queda. E aí Deus é traído. Os homens desprezam a Deus. Os homens vão agora viver não para a glória de Deus, mas para os seus ídolos. E os homens morrem e se perdem. Mas aí ele prometeu, vem a semente da mulher, Gênesis 3,15, que vai pisar a cabeça da serpente. Redenção. Viria um homem, que não é só homem, mas o Deus homem queria pisar na cabeça da serpente. E aí então, Cristo nasce, vence Satanás, enfrenta o diabo numa tentação terrível e, diferente de Adão, que caiu diante do diabo na tentação, Jesus vence a tentação, permanece perfeito, o homem perfeito, cumpre a lei de Deus que Adão não cumpriu, e morre na cruz pelos nossos pecados, pisa na cabeça da serpente, nos liberta do maligno, nos liberta dos nossos pecados. E ele está tudo isso fazendo na vontade do Pai Celestial, que enviou o Filho para isso, para a salvação desses eleitos. Mas vai chegar um momento, terceiro dia, em que ele ressuscita, e ali começa a exaltação do Filho. E ele passa 40 dias se revelando com provas incontestáveis da sua ressurreição, dizendo, toquem no meu corpo, vejam como eu não sou um fantasma, vejam como eu estou vivo. E ele passa 40 dias com eles, aparecendo, ensinando muitas coisas a eles, e finalmente ele é assunto aos céus, no 40º dia, ele sobe aos céus, e como nós lemos hoje lá em Atos, os discípulos estão olhando para os céus, uma nuvem cobre o Senhor Jesus Cristo, mas então os anjos aparecem a eles e dizem, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Senhor que vocês viram vai voltar. Irmãos, a glorificação de Cristo ainda não se completou. Jesus já está glorificado, no sentido que ele já reina, mas ele ainda vem para julgar e para nos resgatar deste mundo mau. Em tudo isso, observem bem, Deus está sendo glorificado. Quando nós, meus irmãos, morremos
já começamos a ver esta glória. Mas isso só veremos plenamente quando Jesus Cristo voltar. Mas vamos continuar aqui. O último pedido de Jesus, o último pedido de Nosso Senhor, a solicitação de Nosso Senhor, é para que nós vejamos a sua glória. E enfatizo, isso está ligado à glória do Pai. Mas agora eu vou para o meu segundo ponto, irmãos. Tudo isso que ele solicita aqui, ele diz que é o seu querer. No versículo 24, observem: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. É o querer do Filho. Ele quer isso. Ele deseja isso. Essa palavra pode significar querer e desejar, né? É um desejo de Cristo. Ele quer isso. Ele está determinado a isso. Ele deseja isso. Enfim. E ele está aqui dizendo: é o meu querer para os meus eleitos. Para quem é o meu querer? Para quem eu estou desejando, eu quero que vejam, eu tenho esse desejo que vejam a minha glória que tu me deste. Ele deixa bem claro: Pai, aqueles que me deste. Essa expressão muito cara aqui na oração de João 17. Essa expressão, aqueles que me deste, como eu já tenho aqui, ao longo de todos esses meses, irmãos, que nós estamos estudando esta oração, já tenho enfatizado que se refere aos eleitos de Deus, que Deus amou eternamente, que Deus escolheu, e para o qual ele enviou o Filho, né, para que os salvasse, para que os redimisse na cruz. Então Jesus está dizendo: eu quero, é o meu desejo, é o querer de Jesus. Eu queria que você pensasse nisso, meu irmão. É o querer de Jesus para nós, os crentes. O que Jesus quer para nós, os crentes? Será que Jesus quer para nós, os crentes, que nós fiquemos ricos? Que nós tenhamos aqui nessa vida muito dinheiro e que alcancemos aqui nesta vida a glória que os homens têm nesta vida aqui? Será que é isso que Jesus quer? Será que o Senhor Jesus Cristo quer que nós especialmente consigamos todos os nossos sonhos humanos desta vida aqui, para esta vida aqui? É isso que ele quer primordialmente. Todos nós aqui temos muitos sonhos para esta vida aqui, né? Nós desejamos alcançar muitas coisas antes de partirmos desse mundo. É isso que Jesus prioriza para nós, é isso que ele deseja ardentemente para nós, é isso que ele quer para nós. Será que o Senhor Jesus Cristo quer que nós vivamos aqui muitos e muitos anos? Será que é isso que ele quer para todos os eleitos? Que os eleitos vivam aqui muitos anos, cheguem a 100 anos, ou passe de 100 anos, tenham longevidade, vivam muitas décadas. Será que o que o Senhor Jesus prioriza aqui é que nós tenhamos plena saúde? E que nunca adoeçamos? Que nunca tenhamos uma doença? Será que o Senhor Jesus Cristo quer para os seus discípulos que nenhum deles morra antes de nascer, antes dos seus eleitos? Porque, irmãos, tem eleitos que nem nascem. Será que ele quer que todos os seus eleitos envelheçam? Será que ele quer que os seus eleitos não tenham problemas, não tenham dificuldades, não tenham sofrimentos, não tenham lutas, não tenham privações? Será que ele prioriza isso? Será que esse é o ardente desejo de Cristo? Que os eleitos vivam nessa vida sem nenhum sofrimento, sem passar nenhuma dificuldade? Plena saúde, que todos cheguem à velhice. Será que ele não deseja e não quer outra coisa além disso, muito mais importante, muito mais valiosa, muito mais preciosa que qualquer glória, que qualquer dádiva, mais preciosa que a vida, mais preciosa que a saúde, mais preciosa que riquezas, mais preciosa que fama, mais preciosa que todas as glórias que esse mundo pode dar? Irmãos, eu fiz questão de ler com vocês hoje o Salmo 73. Li com vocês na sequência, no início do nosso culto. Eu queria, inclusive, aproveitar agora, irmãos, cheguem cedo, não cheguem tarde no culto. Estou falando isso porque a maioria, eu quero ser bem franco com vocês estão perdendo ao chegarem tarde.
Cheguem cedo, porque o culto ele tem uma sequência. Então, primeiro texto, nós lemos o Salmo, tudo está ligado à pregação. Eu estou dizendo isso porque a maioria de vocês chegou tarde. E isso é pecado, meus irmãos. É deixar Deus falar sozinho. Não façam isso. Cheguem cedo, se programem, para que vocês possam estar aqui e iniciar um salmo, iniciar ouvindo a palavra de Deus no início. E eu vou convidar vocês agora a abrirem, especialmente vocês que não ouviram, porque não estavam aqui. Salmo 73, abra sua Bíblia e veja o que o salmista diz no Salmo 73. Ele diz assim, eu não vou ler todo o salmo evidentemente, mas eu quero ler uma parte aqui. Ele diz aqui, veja o que ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. É isso que ele diz, ele começa a dizer, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. O que o salmista começou a ter inveja? Porque ele viu os ímpios prosperar, e ele começou a ficar, o que está acontecendo? Eu não prospero, os ímpios prosperam. Eu tinha inveja dos nécios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Eles não sofrem como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como a dor, nos olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Eles são cheios de soberba, porque eles estão achando que são donos do mundo, estão cheios de glória, porque eles têm saúde, eles têm força, eles têm prosperidade. Versículo 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem suas bocas contra os céus, eles falam até contra Deus, e as suas línguas andam pela terra. E eles, no versículo 11, eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Veja a arrogância desses homens. Deus não sabe do que nós estamos fazendo. E o salmista estava com inveja deles. Mas aí, meus irmãos, no versículo 16 ele diz, quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Então, versículo 17, entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem em desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda, assim ao Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então o salmista entendeu, eles vão morrer, eles vão perecer, o juízo de Deus repentinamente vai cair sobre eles, não importa a saúde deles por toda a vida, não importa que eles tenham prosperado, não importa a arrogância deles, quando Deus derribá-los vai ser para sempre. O fim deles é terrível. O que importa, meus irmãos, ouça o que eu vou lhes dizer hoje à noite, o que importa não é o início, não é o meio, é o fim. Por isso que os puritanos eles ensinavam, viva bem e morra bem. O que importa é que se a sua vida hoje você está vivendo, sabendo que um dia você vai morrer e que o seu tesouro não está nesse mundo, não está na riqueza, não está na fama, não está na honra deste mundo, não está nos elogios dos homens, está naquilo que você vai receber de Cristo no final. O salmista entendeu isso. E olha que coisa maravilhosa ele diz, meus irmãos. Eu vou ler com vocês versículo 21 em diante, veja o que ele diz, assim o meu coração se azedou, sinto picadas nas minhas entranhas, assim me embruteci, nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Provavelmente ele está falando daquele momento em que ele estava tendo inveja desses homens ímpios. Mas ele diz então, todavia, versículo 23, eu estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás, esse versículo é lindo, meus irmãos, versículo 24, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás aonde? Na glória. Você está entendendo? Ele está dizendo assim, o ímpio vai ser destruído, o juízo vai vir sobre ele,
mas o Senhor vai me guiar com o seu conselho. Olha o processo aí, irmãos. Durante a nossa peregrinação aqui, nós estamos sendo guiados pelo conselho do Senhor. E depois me receberás na glória. Versículo 25. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que se alongam de ti, eis que os que se alongam de ti, os que se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, lembra que ele disse que verdadeiramente bom é Deus lá no início do Salmo? Aqui ele encerra dizendo, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Irmãos, vocês entendem isso? Vocês entendem que isso tem a ver com o querer de Jesus? Vocês entendem que há dois tipos de vida, dois tipos de desejo no coração da humanidade, que há dois tipos de sonhos, de projetos, de objetivos, que existe a humanidade caída, que é como esses ímpios, que só vivem para esse mundo, que vivem buscando riqueza, que vivem buscando as coisas daqui, que só pensam nessas coisas desta vida, e muitas vezes Deus, na sua misericórdia, abençoa. A Bíblia diz, Jesus diz que Deus faz cair a sua chuva sobre justos e injustos, e Deus é tão bom que faz homens ímpios que desafiam a Ele, levantar-se toda manhã, ter o seu café da manhã, ter o seu pão, ter o seu trabalho, às vezes enriquecem. Em vez de darem glória a Deus, eles começam a achar que Deus não está nem aí, que Deus não se importa, e começam a falar contra o Altíssimo, arrogantemente. Não pensam que aquilo é a paciência de Deus, é a misericórdia de Deus que está se manifestando. Eles vivem como se Deus não existisse, mas então um dia eles morrem. E hoje, meus irmãos, isso que está aqui escrito no Salmo 73 aconteceu a milhares de almas que nesse dia do Senhor começaram o dia cheio de arrogância, cheio de projetos, fazendo projeto para a semana, mas morreram, já estão mortos agora. O juízo caiu sobre eles. Essa é a esperança do ímpio. A esperança do ímpio terminará no túmulo. A esperança do ímpio terminará no pó, terminará no inferno. Meus irmãos, Deus nos livre dessa esperança. Deus nos guarde de esperar dessa forma. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, eu não quero isso para vocês. Há muitos dos seus discípulos que morrem na juventude, que nem chegam, muitos dos seus eleitos, como eu disse, que nem chegam a nascer, muitos morrem na infância, muitos morrem na adolescência, muitos passam a vida com doenças graves, sofrendo dificuldades. Mas Deus tem um propósito nisso. Lembra que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não promete saúde para todos, Deus não promete saúde para todos os eleitos, Deus não promete prosperidade material para todos os eleitos, Deus não promete vida fácil para todos os eleitos, Deus não promete as glórias deste mundo para todos os eleitos. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer, não foi por isso que Ele orou, muito ao contrário, Ele disse, no mundo tereis aflições. Aqui, meus irmãos, é a nossa peregrinação, é uma guerra, é uma batalha contra a carne, uma batalha contra o mundo, é uma batalha contra o diabo, é um vale de lágrimas. É um mundo de doenças, de sofrimento, de maldade, de perseguições. Mas isso não importa. Porque nós podemos dizer, como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós podemos dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já tenho tudo. Como dizia o antigo corinho que eu ouço desde pequenininho, que diz assim, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. O que Jesus quer para você, meu querido irmão? O que Ele deseja para você? Ele não orou aqui para que você não tivesse nenhuma aflição, que você não tivesse nenhuma dificuldade. Ele não orou aqui por nenhuma glória humana. Ele orou pelo melhor. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor do que este mundo, tem coisa melhor do que esta vida, tem coisa melhor do que tudo que nós possamos alcançar aqui nesta vida. E eu vou lhes dizer o que é este melhor.
meus queridos irmãos, é a glória que o Pai deu a ele. Vamos ler aqui no versículo 24, já voltei aqui para João 17, 24, tá bom? Ele diz aqui: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. O que é que ele quer, irmãos? O que Jesus quer é que nós estejamos com ele. Olha o que Jesus quer. Jesus quer que eu e você, muito em breve, estejamos lá com ele. E Jesus não está mais aqui. Jesus está no céu. Jesus está na glória. Jesus não está mais neste mundo. Podemos andar por todos os cantos desse planeta. Não vamos encontrar, como era o caso há 2000 anos, quando ele andou por esse mundo. Não vamos encontrá-lo em nenhuma parte. Não vamos encontrá-lo, não vamos olhar para ele, não vamos poder vê-lo com esses nossos olhos. Ele não está aqui. Sim, ele está aqui, porque ele é Deus, ele está em todo lugar. Mas ele não está aqui fisicamente. Ele não está aqui como Deus, homem. Ele está aqui porque ele é Deus e está em toda parte. Ele está aqui porque por seu Espírito Santo que ele enviou, ele está conosco. Nós sabemos que ele está aqui, no sentido de que o seu Espírito está conosco e nunca nos abandona. Ele diz, não vos deixarei órfãos. Ele está conosco nesse sentido, pela presença do seu Santo Espírito que está conosco. Mas ele não está aqui no sentido de Deus homem. Ele está na glória. Aconteceu com ele o que está no versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo. O Pai ouviu essa solicitação do Filho. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao Pai, está lá na glória, só esperando para vir buscar a sua igreja. Ele está na glória, irmãos. E quando nós fechamos nossos olhos aqui, nós morremos. Imediatamente nós estamos com ele na glória. Vocês estão entendendo isso? Essa oração tem a ver com isso. Não somente, mas tem a ver com isso. O que Jesus está dizendo aqui é que ele quer que nós saiamos daqui. Ele não está dizendo que ele quer total saúde, prosperidade, riqueza, porque ele sabe que isso não é nada perto do que nós temos quando morremos, irmãos. Ele diz aqui no capítulo, vamos voltar aqui para o capítulo 14, ele diz no capítulo 14, no primeiro versículo, vocês devem lembrar disso, né? Às vezes quando eu estou falando, nós já fizemos aqui a exposição, no capítulo 14, no primeiro versículo, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha, não fiquem turbados, não fiquem preocupados, vocês vão sofrer muito, é difícil, mas não fiquem turbulentos, por quê? Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar lá na cruz, né, em tudo que ele está fazendo. E quando, versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha só, qual é o desejo de Jesus? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmão amado, querido irmão, querida irmã, pense nisso. Jesus quer que você esteja com ele. Esse é o desejo de Jesus. Ele quer que você esteja com ele lá no céu. Para quê? Continua ele, né? Para que vejam a minha glória que me deste. É isso que ele quer. Ele quer que você esteja lá com ele e que veja os seus... Bom, vou falar assim, né? Quando a gente morre, os olhos ficam aqui, né? Mas a gente vai ter uma visão. Essas coisas assim são um pouco misteriosas para nós, né? Nós não sabemos como funciona isso. A questão da alma sem um corpo, mas de qualquer forma, nós veremos a sua glória. A glória que me deste. O que Jesus está falando? Qual é essa glória que o Pai deu a ele? Irmãos, nós devemos entender assim. Quando ele diz aqui no versículo 24, que ele quer que estejam comigo, ele deseja que estejam comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste. Essa palavra aqui, que me deste, se refere ao versículo 5.
Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, meus irmãos, que o que ele está dizendo aqui, que ele pediu para o Pai no versículo 5, é que ele fosse levado para a glória, que ele estava aqui em estado de humilhação. Evidentemente, Jesus nunca perdeu a sua glória. Jesus nunca perdeu a sua glória divina. Ele é Deus, eterno Deus, ele não deixou de ser Deus. Mas esses dias mesmo eu li, por exemplo, um teólogo bastante famoso, reformado, Bavinck. Bavinck explica assim, só para tentar nos ajudar a entender isso. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas a glória divina dele estava como que escondida atrás da sua humanidade. Né? Ele se humilhou, ele se revestiu de humanidade. Mas, quando ele sobe ao céu, ele recebe a glória no sentido do mediador exaltado. Aquele que morreu, foi humilhado, recebe como uma recompensa por sua obra de autossacrifício, de entrega ali na vontade do Pai por todos os seus eleitos. Ele é levado pelo Pai, ele é recompensado, ele é exaltado. O Deus homem está exaltado, o Deus homem está glorificado, o Deus homem está na presença do Pai Celestial, assentado à direita de Deus. E quando nós fechamos nossos olhos aqui, meus irmãos, observem isso, e esse é o querer dele, esse é o desejo dele, nós vemos a sua glória, nós estamos na glória do Pai. Por isso que quando a gente vai enterrar um ente querido, mas que temos a certeza, ou há indícios de que ele morreu na fé, nós estamos tristes, mas tenha certeza, ele não está triste. Ele está vendo a glória de Cristo. Ele não quer voltar para cá, tenha certeza disso. Ele não quer voltar mais para esse mundo, ele já está na presença de Cristo. E eu quero dar para vocês um exemplo bíblico aqui, de alguém que não tinha morrido ainda, mas estava morrendo já. Atos capítulo 7, o primeiro mártir da igreja. Vamos ler aqui, meus irmãos, Atos capítulo 7, a partir do versículo 54. Leia comigo aí, por favor. Atos capítulo 7, versículo 54. Veja o que o texto diz. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangendo os dentes, os inimigos lá que ouviram a pregação, ficaram muito irritados quando Estevão os acusou dos seus pecados, e eles rangeram os dentes. Mas olha o que diz o versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Fixando os olhos no céu. O que ele viu? O que ele viu? A glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, versículo 56, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. A visão beatífica, a visão bem-aventurada. Ele olha e ele vê o Filho de Deus, e o Filho de Deus está em pé. O texto, a palavra diz que ele está sentado à direita de Deus, aqui está em pé. Alguns dizem assim, Jesus se levantou para receber Estevão. Estevão estava vendo Cristo, estava vendo Jesus, já estava antes da morte. Deus deu essa visão para ele, para lhe consolar naquele momento, no meio da perseguição. Você lembra que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos amados, Jesus não evitou o apedrejamento, Jesus não evitou a morte de Estevão, Jesus não evitou o sofrimento de Estevão, porque Jesus tinha para Estevão algo muito maior, muito mais glorioso, que era que Estevão visse a glória dele, a glória que ele tem junto ao Pai Celestial. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, e ele tão cheio de consolo. Eles, enquanto que os inimigos, diz o versículo 57, gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, não quiseram, isso para eles foi ferida nos ouvidos, quando Estevão começou a dizer, olha, eu vejo Cristo, eu vejo a glória do Pai. Eles taparam os ouvidos, gritaram, taparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele com muita violência. Até o pastor Paulo Anglado tem uma pregação que ele coloca assim, aqui nós temos o céu
e o inferno, lado a lado. O reino de Cristo e o reino do diabo. Estevão está vendo Cristo, Estevão está cheio de consolo, e os inimigos estão cheios da influência maligna, do pecado, do ódio, da morte, do assassinato, e eles expulsam da cidade e o apedrejam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, depois foi convertido pelo poder de Deus, e apedrejavam. E Estevão, diante dessa visão gloriosa de Cristo, diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não desimputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Esta é a morte bem-aventurada, irmãos. É a morte de todos os eleitos. Os eleitos morrem assim. Os eleitos morrem de forma bem-aventurada. Eles, quando fecham os olhos aqui, e aqui é uma ilustração bíblica, né? Até antes dele morrer, ele já viu. Eles verão a Deus em Cristo Jesus. Vocês lembram do que o salmista diz? Você não precisa abrir agora não, mas eu vou só ler para nós guardarmos na nossa mente o que ele diz no Salmo 73, no versículo 24. Ele diz assim, irmãos, vou ler de novo aqui, para que os irmãos juntem escritura com escritura. Diz aqui, Salmo 73, verso 24. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. É isso, irmãos. Mas isso não é tudo. Na verdade, Jesus ainda estará sendo mais exaltado. Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não veio julgar. Ainda estamos naquilo que na teologia se chama de estado intermediário. Os que morreram no Senhor já estão nessa visão bem-aventurada, mas eles ainda estão com seus corpos aqui na terra. Mas Jesus vai voltar. E quando ele voltar, aí ele vai estabelecer novo céu, nova terra. Vem para julgar, vem para separar as ovelhas dos cabritos e vem para condenar os ímpios, infligir sobre eles a terrível ira. O Filho aqui não é o Redentor, não é o Consolador, não é, melhor dizendo, o Cordeiro. O Filho aqui para os ímpios vem como juiz terrível para condená-los e para destruí-los e para lançá-los eternamente ao inferno. Mas quanto aos eleitos, ele diz: vinde, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês. E aqui, meus irmãos, o texto ele encerra dizendo assim: com a glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. O amor do Pai pelo Filho esteve por trás da exaltação do Filho. O amor do Pai pelo Filho esteve por trás da exaltação do Filho como Deus homem, como mediador da nova aliança, como aquele que, depois de ter passado pelo estado de humilhação até a cruz e até a sepultura, o Pai o ressuscita, porque o Pai o ama. O Pai o recebe na glória, e o Filho se assenta à direita do Pai, porque o Pai o ama, porque o Pai o amou antes da fundação do mundo. Aqui se refere ao amor eterno que existe na Trindade, mas eu diria, se junta também aqui, e não está excluído daqui, o fato de que na eternidade, e esse é todo o sentido da oração sacerdotal, como eu falei para vocês, desde que nós começamos a estudar essa oração, que Jesus está aqui abrindo uma frestazinha daquele grande e eterno acordo, pacto maravilhoso da redenção, em que participaram ali as três benditas pessoas, e que ali, antes da fundação do mundo, o Pai elegeu o Filho viria salvar, para dar
esses eleitos ao Filho. E tudo isso, meus irmãos, como uma recompensa. Isaías, quando fala do servo sofredor, diz que ele será recompensado. Ele verá o fruto do seu trabalho nos eleitos. Os eleitos que vão ser redimidos e serão milhares de milhões de milhões, milhares de milhares que estarão na presença dele. E ele quer isso, ele quer que esses eleitos vejam a sua glória. E tudo isso aqui, meus irmãos, a exaltação de Cristo, por trás de tudo isso está o amor do Pai. E o amor do Pai, que Jesus Cristo já tinha dito no versículo 23, lembra? Vamos ler aqui o 23, ele diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Este amor que Deus Pai tem pelo Filho, o amor que existe na eterna Trindade Santíssima, que é o amor de Deus, que João vai dizer na sua carta, Deus é amor. Este amor chega a nós. O próprio Filho, Deus amou o mundo de tal maneira. É este amor que é o motivo de nós estarmos aqui, irmãos. Deus nos amou. Deus amou a mim. Deus amou você. Você é um crente? A palavra chegou a você? O Espírito Santo te regenerou? Te deu fé? Te deu arrependimento? Deus te amou eternamente. Deus nos amou. E este amor ele expressou no seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que ele nos amou, pastor? Não foi por causa de nós. Nada em nós despertou o seu amor. Ele nos amou porque aprove a ele, assim ele quis. Ele é amor, ele é bom, ele é gracioso. E é por causa deste amor que ele quer que você esteja com ele muito em breve. Muito em breve. Quando você fechar os seus olhinhos aqui na terra, você verá a sua glória. E quando ele voltar, se você estiver vivo, você verá a sua glória. Se você estiver morto, ele vai te trazer a vida, porque Cristo já ressuscitou, que é a primícia dos que dormem, para que você veja com seus olhos físicos mesmo, né? A sua glória. Todo olho verá. Mas os eleitos o verão, cheio de gozo e alegria, porque o verão na sua glória, vindo a eles, e eles reinarão com Cristo para sempre. Irmãos, essa é a mensagem desse grande e maravilhoso versículo 24. E eu garanto aos irmãos que tive que passar por cima de muito que nós poderemos falar aqui. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Eu gostaria de deixar com vocês 5 conselhos, bem rapidamente, meus irmãos. Primeiro conselho, meu querido irmão, esse primeiro conselho é um alerta. Como os puritanos diziam, viva bem para morrer bem. Aqueles que vão ser glorificados estão sendo guardados, estão sendo santificados, estão sendo unidos à igreja. Então, se alguém quiser saber hoje à noite, pastor, eu sou um desses. Há esses frutos na sua vida? Você está neste mundo sendo guardado pela palavra? Eu não estou dizendo que você nunca cai, nunca peca, não é isso. Mas que o Senhor está te preservando na verdade do Evangelho. Você está sendo santificado. Repito, não é que você seja perfeito, mas o Espírito Santo está te constrangendo e te levando à consciência dos seus pecados, e você ama os mandamentos, e você deseja ser santo, e você quer ser cada vez mais obediente. Você ama a igreja, você ama o culto, você ama o dia do Senhor, você ama a comunhão cristã, você ama os cristãos.
Você ama a igreja e você se deleita em ter comunhão com aqueles que creem, que amam Jesus. Você está unido ao povo de Deus, na verdade, em amor. Se essas coisas estão acontecendo, então porque você será glorificado. Mas se isso não está acontecendo, eu preciso lhe dizer, em toda a verdade e sinceridade para o seu bem, se você não vê evidência disso, é bem possível que você ainda não tenha nascido de novo. Que o Espírito Santo ainda não tenha vindo sobre você para lhe transformar. O que você deve fazer? Clame a misericórdia dele. E se expõe à palavra, meu irmão. Se expõe à pregação. Busca o Senhor, busca os meios de graça. Clame a ele, diga: Senhor, eu tenho ouvido essa palavra e eu não quero viver para este mundo. Eu não quero a glória deste mundo. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Na verdade, se isso já existir no seu coração, já é um grande sinal. Mas eu quero lhe aconselhar. Não deixe passar os anos vivendo no pecado. Mesmo estando aqui. Mesmo vindo todo domingo aqui. Mas não viva uma vida meramente religiosa, de vir aqui, ouvir pregação, e vai para a sua vida viver como os mundanos, vivendo só para a glória desse mundo. Não faça isso. Não faça isso, porque o final disso é a morte eterna. Busque a Cristo. Eu estou lhes pregando hoje à noite que Cristo Jesus é a nossa esperança, a glória vindoura é a nossa esperança, e tudo aqui nesse mundo vai passar no túmulo. Não construa a sua vida para ser destruída no túmulo. Mas, como Jesus diz, não guarde tesouros na terra, onde a traça e ferrugem corrói. Guarde o tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não minam e não roubam. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Busque ao Senhor. Jesus diz: buscai o meu reino, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas busque ao Senhor, meu irmão. Não deixe passar a sua vida sendo meio cristão, sendo um cristão meramente religioso, mas busque a certeza da sua salvação. Busque a certeza de que você está em Cristo. Clame a Ele, ore a Ele por isso. Exponha-se à palavra. E no final, o que eu quero dizer é isso: arrependa-se dos seus pecados, pecador. E olhe para Cristo, olhe para a cruz, porque só Jesus pode lhe salvar. É de graça, é de graça. Você só deve se arrepender e crer. Você só deve reconhecer os seus pecados, se humilhar diante de Deus e olhar para a cruz e receber de graça. É de graça a salvação. Você não pode fazer nada para alcançá-lo. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Creia, arrependa-se dos seus pecados. Um segundo conselho: nos consolemos no querer do Filho. Não importa o que nós passemos nessa vida, Jesus não prometeu mar de rosas. Ele disse: tereis aflições, mas eu como cristão devo saber, Ele quer para mim o melhor. E eu devo lembrar quando sofrer que tudo coopera para o meu bem, e o meu bem é estar com Ele. E às vezes a dor é para me corrigir. Ele é como um pai que me corrige dos meus erros. É como nossos pais que nos davam chicotadas ou palmadas. Eles erravam porque eles não sabiam dosar direito, como diz lá em Hebreus. Mas Ele não erra. Muitas vezes o sofrimento é para a nossa correção, para o nosso alerta, para o nosso arrependimento. E nós devemos nos consolar com o fato de que Ele quer o melhor para nós. E também lembrar, irmãos, de que nunca se deixe seduzir pelo mundo. O diabo vai tentar vocês, o diabo vai apresentar a glória desse mundo, como ele apresentou para Jesus. Olha, te dou os reinos desse mundo se prostrado me adorares. Não siga o diabo, não ouça o diabo. Deus tem uma glória muito melhor do que essa, que não é desse mundo, é a glória de Cristo, é a glória de Deus. Se você tiver que viver com pouco dinheiro, viva. Se você tiver que não alcançar tanta coisa nesse mundo, amém. Se essa não é a vontade de Deus, amém. O mais importante é que nós tenhamos e busquemos a maior riqueza, que é espiritual. Isso você deve priorizar, o reino de Deus. Terceiro conselho: nos enchamos de alegria pela expectativa de ver a glória de Cristo. Irmãos, não devemos ter medo nem da morte. Ouçam isso, irmãos amados. Você, crente em Cristo Jesus, você, meu irmão, minha irmã, um dia nós vamos morrer. Um dia a minha voz vai se silenciar para sempre. Eu não estarei mais nesse púlpito. Você não estará mais nessa cadeira. Você não estará mais na sua casa. Um dia você vai fechar os olhos para tudo que existe aqui, para as pessoas mais queridas.
E você nunca mais vai estar nesse mundo. Mas lembre que você vai estar na glória de Cristo. E é isso que é mais importante. E esse deve ser o nosso consolo. Se encha dessa alegria. Quarto conselho: medite no amor do Pai pelo Filho. Deus é amor. Esse mundo é cheio de ódio, de raiva, de confusão, de maldade, mas Deus é amor. E Deus ama o Filho. E Deus nos ama no Filho. Deus nos amou e nós devemos nos consolar e meditar neste amor. E em quinto e último conselho: oremos pela glória. Oremos pela glória. Irmãos, oremos. Ora vem, Senhor Jesus. Oremos para que Jesus venha. Oremos para que o reino de Deus cresça nessa terra. Oremos para que a terra toda se encha da sua glória. Oremos para que nós e os nossos irmãos, muito em breve, todos nós estejamos na glória. E vamos fortalecer uns aos outros. Deixa eu lhes dizer uma última palavra. Aqui nós somos peregrinos. Nós estamos como que andando, caminhando, passo a passo, num mundo cheio de pedras, de buracos, de perigos, de lobos, de devoradores. Mas junto conosco está o Senhor Jesus Cristo, por seu Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele nos orienta, Ele nos consola, Ele nos corrige, Ele nos orienta pela sua palavra. E junto conosco está a igreja. Irmãos, para isso existe o domingo. Como os antigos diziam, o domingo é a antessala do céu. O domingo é o dia do Senhor. Aqui, irmãos, é uma porçãozinha, esse culto, esse momento, essa palavra, as nossas orações, nossos louvores, é Deus dizendo assim, olha, isso é uma porção daquilo que vem. Então, vamos nos unir, meus irmãos, aqui na nossa igreja, vamos dar força uns aos outros, vamos ter paciência uns com os outros, vamos perdoar uns aos outros, vamos fortalecer uns aos outros. Quanto mais nós sentimos que se aproxima aquele grande dia, nós estamos com o nosso Senhor para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, hoje à noite, falar destas verdades tão gloriosas, Senhor, e rogamos e pedimos que o Senhor, Espírito Santo, use o que houver de palavra realmente nessa pregação, para consolar, edificar, corrigir, converter, santificar os nossos corações, Senhor, para que nós possamos, pelo poder do Seu Espírito, sair daqui hoje, Senhor, cheios, transformados, santificados pela Sua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, nos consolando nessa glória vindoura que o Senhor solicitou, que o Senhor deseja para nós. Que assim seja em Cristo, para a sua glória, no poder do seu Espírito Santo, por meio do Filho Jesus. Glória do Pai. Amém.